Beatles, o mitológico quarteto de Liverpool, é o assunto de mais um capítulo da nossa série Aposto que Você Não Sabe. Presta atenção nessas histórias que eu vou contar para vocês. Meu amigo e minha amiga, os Beatles fazem parte do capítulo de hoje aqui do nosso Aposto que Você Não Sabe. Evidentemente que existem milhares e milhares de histórias legais a respeito dos Beatles. Inclusive, a banda é uma das mais esmiuçadas, vamos dizer assim, em termos de literatura. Assim. Existem milhares e milhares de livros contando todos os detalhes a respeito dos Beatles, né? Mas eu vou procurar trazer aqui algumas histórias, evidentemente que não são todas, são apenas algumas que eu resolvi selecionar aqui para vocês, para oferecer uma luz um pouquinho maior a respeito da história da banda, para você que adora os Beatles, mas que desconhece certos detalhes um pouco mais assim íntimos, vamos dizer assim, né? Antes de eu começar com esse papo, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, a sua assinatura, você já sabe como é que faz, vai lá, se inscreve, aquela coisa toda, né? Primeiro de tudo, todo mundo sabe que os Beatles começaram a carreira tocando muito na Alemanha, né? Tocando fora da Inglaterra, tocando naquelas boates, naquela famosa rede de prostituição dos cais de Hamburgo, aquela coisa toda. Mas o que pouca gente sabe é que no começo, não só os Beatles eram um quinteto, mas como eles tinham 3 guitarristas. Meu amigo, você tá achando que o Lynyrd Skynyrd aqui começou com esse papo? Nada, cara. Os Beatles tinham 3 guitarristas no início. Paul McCartney, que era guitarrista, John Lennon e o George Harrison. Por quê? Porque o baixista do grupo era um cara bonitão, inclusive, chamado Stuart Stu, né, que era o apelido dele, Sutcliffe. E um belo dia, depois que os Beatles terminaram mais uma daquelas temporadas em Hamburgo, né, vamos dizer, naqueles locais, aqueles lumpanários, vamos dizer assim, naqueles prostíbulos, aquela coisa toda, o Stu chegou para os caras da banda e falou que estava fora, que ele não ia voltar para a Inglaterra, que ele iria continuar na Alemanha, lá morando com a namorada dele, porque ele era um cara muito mais interessado em artes do que propriamente em arte, pintura, cinema, fotografia, e não tão interessado em música. Então, como ele já estava cansado de passar uma série de perrengues com os Beatles naquela época, né? Nós estamos falando de 1959, 60, 61, ele já estava cansado de passar uma série de perrengues, assim, tipo brigas. Teve ocasiões, inclusive, que o Paul McCartney e o Pete Best, que foi o primeiro baterista dos Beatles, os caras foram deportados da Alemanha por causa de um incidente eles foram acusados de causar um incêndio no hotel, uma coisa assim. Então o que acontece? Os caras foram deportados. Então o Stu, ele acabou ficando de saco cheio disso, falou: quer saber uma coisa, cara, isso não vai dar em nada, eu vou seguir aqui a minha carreira como artista, aqui como fotógrafo, como pintor. E ele acabou ficando na Alemanha. E aí tem uma história muito curiosa, cara. Quando os caras voltaram para a Inglaterra, ou seja, o George, olha bem, o George Harrison falou: olha só, a gente não vai botar um baixista na banda. Um de nós vai ter que ser o baixista. E não serei eu. O John Lennon, nessa reunião, falou assim: eu também não tenho a menor condição de ser baixista da banda. E aí o Paul McCartney, muito a contragosto, né? Porque na verdade o Paul McCartney sempre foi guitarrista, né? Isso é uma coisa que pouca gente sabe. O Paul McCartney sempre foi guitarrista. E o Paul McCartney, muito a contragosto, foi convencido, vamos dizer assim, a ser o baixista da banda. Mas a coisa caminhou, assim, demorou algumas semanas para o Paul McCartney ser convencido a assumir esse posto de baixista. E o mais incrível é que essa decisão foi tomada pelo George Harrison, que todo mundo pensa que ele é um Beatle meio quieto ali, que ele não tinha muito poder de decisão. Não, pelo contrário, ele é um cara meio durão, assim, ele tinha poder de decisão mesmo. Aí o Paul McCartney resolveu então tentar se adaptar ao contrabaixo.
E aí, como eles conheciam o Tony Sheridan, que era aquele cantor que eles chegaram a acompanhar algumas vezes, e o Paul McCartney viu que o baixista da banda do Tony Sheridan, que era um cara chamado Colin Melander, ele tinha um baixo Hofner, né? Aquele baixo pequenininho, um corpo que parecia de violino. E aí o Paul McCartney resolveu comprar um igual, né? E acabou, vamos dizer assim, aprendendo a tocar baixo. Isso você não sabia, né? Uma outra história dessa época que pouca gente sabe, quer dizer, na verdade você sabe que o Pete Best foi mandado embora da banda, né? Para a entrada do Ringo. E muita gente diz que, na verdade, o Pete Best foi mandado embora porque ele não se dava muito bem com os caras da banda, que ele era um cara meio galã, assim, e o Paul McCartney ficava com um pouco de ciúmes da figura dele. Isso é parcialmente verdade, parcialmente mentira. Porque é verdade que realmente o Pete Best não se dava bem com o Paul McCartney. Assim, várias vezes os caras saíram quase na mão em termos de discussões um pouco mais acaloradas. Mas a verdade é que o Pete Best era um batera que funcionava razoavelmente bem nos shows. Porque quando a banda foi fazer um teste, aliás, tem aquela história que a banda foi recusada por várias gravadoras, e isso realmente é verdade. Mas aí, o Brian Epstein, que já era o empresário do grupo na época, ele conseguiu um teste da banda na EMI, junto com o produtor George Martin, que era um cara lá da EMI, que era uma espécie de responsável pela produção de bandas novas e novas contratações da gravadora. E aí, quando os Beatles foram fazer esse teste com o Pete Best, eles tocaram lá umas 3, 4 músicas. Depois dessa sessão, o Pete Best chamou o Brian Epstein e falou assim, ó, a banda é até que razoável, mas assim, vai ter que trocar esse baterista. Porque o que acontece? O Pete Best no estúdio foi muito mal. Muito mal por quê, cara? Ou porque ele estava nervoso, ou principalmente porque o critério de avaliação em estúdio é muito diferente do que acontece ao vivo, do que uma banda faz ao vivo. O George Martin percebeu que o Pete Best atravessava muito as canções, né? Ele saía fora do ritmo e tal. E aí o George Martin falou, ó, cara, vai ter que trocar o baterista, pra gente tentar fazer um novo teste aqui, pra ver se a gente grava uma música. Então o Brian Epstein chegou pros caras da banda e falou assim, ó, a gente tem a possibilidade de seguir adiante, mas a gente vai ter que mandar embora o Pete Best. É evidentemente uma situação muito ruim, né? Causou um mal-estar muito grande. Mas os caras o Paul McCartney, o John Lennon e o George Martin, os caras foram meio covardes. Porque eles chegaram pro Brian Epstein e falaram, ó, cara, a gente não vai despedir o cara não. Vai lá você e faz isso. E realmente o Brian Epstein foi lá e demitiu o Pete Best. E uma história que pouca gente sabe é que o Ringo Starr foi escolhido não por anúncio de jornal, nada daquelas coisas que eram muito comuns na época. O Ringo Starr foi escolhido porque ele já tinha substituído o Pete Best em alguns shows em Liverpool, né? E assim, quando o Ringo Starr tocava, assim, os outros 3 caras sentiam a diferença. Tipo assim, pô, meu, o Ringo é realmente um batera. Aliás, o Ringo era considerado o melhor batera ali da região de Liverpool. E os caras sentiam a diferença. Quando eles estavam tocando com o Pete Best, quando o Ringo Starr entrava para substituir o Pete Best nos shows, os caras sentiam que vinha um volume maior, uma força maior. Então foi feito evidentemente o convite praticamente de uma maneira automática para o Ringo substituir o Pete Best. Só que aí tem uma coisa muito curiosa. Quando os caras foram fazer o segundo... Não foi bem um teste, assim, na verdade, porque era uma gravação meio teste, porque o George Martin tinha decidido que eles iam... Aliás, o George Martin e a EMI tinham decidido que eles iam lançar um compacto dos Beatles, que era justamente Love Me Do. Só que quando a banda voltou para os estúdios da EMI para fazer essa gravação teste de Love Me Do, já com o Ringo Starr, qual foi a grande surpresa?
E isso é uma coisa que pouca gente sabe, a não ser aqueles bitomaníacos muito fanáticos, mas isso aí é fanatismo. O que pouca gente sabe é que quando a banda voltou pro estúdio, já tinha um batera lá. O George Martin, vendo que o Pete Best não tinha a menor condição, o que ele fez? Ele contratou um batera de estúdio, que era um cara que fazia já uns trabalhos ali para as bandas recém-contratadas da EMI. Esse cara chamava Andy White. E uma coisa que você certamente não sabe. O compacto de Love Me Do, quando saiu, que aliás, deixa eu até mostrar aqui para vocês, a gravação do compacto tá aqui, ó, nessa edição aqui do Past Masters dos Beatles. Na verdade, é uma coletânea só com os compactos que a banda lançou, né? E aqui, nesse disco, no disco 1, você encontra a Love Me Do original do compacto, que não é o Ringo Starr na bateria, e sim o Andy White. Aí depois de lançado o compacto, os caras foram gravar o primeiro disco dos Beatles, que é evidentemente esse aqui, ó, o Please Me, Please Me, tá? Please, Please Me. Aqui a versão de Love Me Do já é com o Ringo Starr. Então você tem, se você tiver a curiosidade, eu vou até colocar aqui nos links para vocês as duas versões, a versão com o Andy White e a versão com o Ringo Starr. Isso você não sabia, né? Uma coisa que pouca gente sabe é que esse episódio do Ringo chegar lá e ter já um outro baterista para gravar o compacto, isso deixou o Ringo extremamente magoado com o George Martin. E o que pouca gente sabe, essa mágoa nunca passou. Pois é. Em várias ocasiões, nos anos subsequentes, o George Martin se desculpou com o Ringo por ter feito isso. Mas assim, o que pouca gente sabe, o Ringo nunca perdoou completamente o George Martin por causa disso. Tanto que dos 4 caras, ele era o que se dava... o Ringo era o cara mais distante do George Martin. Por causa desse episódio, o Ringo nunca perdoou completamente o George Martin por isso. Uma outra curiosidade desses primórdios dos Beatles, e que pouca gente sabe, é que o John Lennon, mesmo nos tempos, naqueles tempos que eles tocavam ali nos cais, nas boates do cais de Hamburgo, lá na Alemanha, e mesmo os primeiros shows, o John Lennon não enxergava absolutamente nada da plateia. Por quê? Porque ele era muito míope e não usava óculos. Ele subia no palco sem os óculos. E era um negócio... Claro que o único cara que ficava bem de óculos naquela época era o Buddy Holly e o Roy Orbison, né? E o John Lennon, ele não subia de jeito nenhum com os óculos. Então ele não enxergava absolutamente nada. Várias vezes o cara tropeçava no palco, desligava acidentalmente a guitarra dele. Era um negócio incrível. Uma outra coisa que pouca gente sabe é que a música Please, Please Me, que a gente ouve aqui nesse primeiro disco dos Beatles, que é um disco sensacional, ela quase não foi gravada. Pois é, e também não batizaria o álbum de estreia da banda. Por quê? Porque quando os caras dos Beatles mostraram a música em estúdio, isso já tinha lançado o compacto, aquela coisa toda, quando eles estavam gravando o disco, eles mostraram essa música, a Please Please Me, pro George Martin, e o George Martin achou essa música absolutamente execrável, horrível. Por quê? Porque era uma... Isso é uma coisa também que pouca gente sabe. Please Please Me era uma balada, e muito lenta, uma balada inclusive meio naquela linha do Roy Orbison, por exemplo, que todo mundo na banda gostava. E aí quando os caras mostraram a música, o George Martin falou assim: meu, essa balada é muito feia, acelerem a música e toquem como se ela fosse um rock and roll. Aí os caras falam: peraí, mas como assim? Você quer que acelera mesmo? Eu falei: acelera. E aí eles aceleraram e saiu a versão que a gente ouve aqui,
que é maravilhosa, diga-se de passagem. Mas assim, essa música por muito pouco não entrou no repertório do álbum e evidentemente não batizaria o disco de estreia dos Beatles. Sacou? Ah, tem uma outra história legal desse disco e que também pouca gente sabe. Acredite se quiser, esse disco inteiro foi gravado em 12 horas. Exatamente. E numa única sessão. Ou seja, os caras começaram a gravar o disco na hora do almoço e quando foi meia-noite, a gravação do disco inteiro estava encerrada. E tem uma coisa muito interessante também, que o John Lennon pediu para que a última música que fosse gravada fosse Twist and Shout, né? Que é aquele famoso clássico, né? E por quê? Porque na verdade essa música ela tem um vocal muito mais rasgado. E o John Lennon ficou com muito medo de gravar essa música logo no começo e ficar com a voz prejudicada, porque ele mesmo não gostava da voz dele. E dito e feito, o George Martin concordou, eles gravaram todas as músicas e deixaram Twist and Shout para o final. Quando o John Lennon acabou de gravar Twist and Shout, a voz do John Lennon sumiu. Então também por muito pouco Twist and Shout não entraria aqui nesse disco que é simplesmente maravilhoso. Ainda falando um pouco dessa época aqui, esse disco fez um sucesso muito grande na Inglaterra. E aí, evidentemente que depois veio o With the Beatles, né? Que é esse disco também maravilhoso, com essa capa icônica, completamente. E aí, a banda já tinha se transformado já num sucesso inacreditável na Inglaterra e na Europa. Só que pouca gente sabe disso. Evidentemente que quando lançaram os discos na Inglaterra, a intenção também era lançar nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre foi a galinha dos ovos de ouro para quem queria ter uma carreira artística. E aí o que acontece? A gravadora ofereceu os discos para o que seria, acho que a gravadora Columbia nos Estados Unidos, que era a representante da EMI lá. E os caras recusaram os discos, os álbuns. Falaram, não vamos lançar, imagina, de jeito nenhum. Aí o que acontece? A EMI fez um acordo e acabou lançando alguns compactos nos Estados Unidos, né? Até como se fosse uma espécie de teste para saber como é que a banda funcionaria no mercado americano. E acredite se quiser, foram lançados nos Estados Unidos os compactos de From Me to You, de She Loves You e Please Please Me. Só que o que aconteceu com esses compactos? Nada. Os discos não venderam nada. E, pior ainda, os DJs das rádios não tocavam esses compactos, porque eles achavam muito ruins. Olha que coisa absurda. Olha os compactos que foram mandados para lá e os DJs simplesmente não tocavam. Não tocavam até o momento em que duas das revistas mais importantes dos Estados Unidos, que era a Time e a Newsweek, elas soltaram umas matérias pequenininhas assim, abordando o sucesso que os Beatles tinham na Inglaterra, que já estava gerando toda aquela histeria coletiva, aquela coisa toda, aquela gritaria infernal, não sei o que, bababá. Eles fizeram duas materinhas pequenininhas. Só que como essas revistas eram muito importantes naquela época, os DJs, por causa dessas matérias, resolveram começar a tocar os compactos. Muito lentamente, nas rádios começaram a aparecer os compactos que até então tinham sido rejeitados. Foi então, por causa dessas matérias na Time e na Newsweek, que a gravadora lá resolveu soltar mais um compacto dos Beatles, para tentar pegar uma caroninha nessas matérias. E aí lançaram I Wanna Hold Your Hand. E aí sim, essa música os DJs americanos abraçaram de uma tal forma que acabou se tornando um sucesso estrondoso nos Estados Unidos.
Mas assim, você tem que pensar bem. O que teria acontecido se as revistas Time e Newsweek não tivessem feito essas pequenas matérias falando do sucesso da banda na Inglaterra? O que será que teria acontecido? E aí, todo mundo sabe, a banda depois foi para os Estados Unidos, fez aquela apresentação no Ed Sullivan, que foi um negócio, foi uma das experiências mais inacreditáveis de todos os tempos, da história da civilização moderna, principalmente para quem era moleque nos Estados Unidos, e aí gerou aquela febre toda, né? Tem uma história também que pouca gente sabe, evidentemente que você conhece o A Hard Day's Night, né? Que é esse disco aqui sensacional, que na verdade também batizou o primeiro filme dos Beatles, né? A febre na Inglaterra era tamanha que os caras falaram, não, vamos fazer um filme dos caras. Mas assim, o que pouca gente sabe é que os integrantes dos Beatles, sabe quanto eles ganharam de royalties pelo filme, por todo o sucesso que o filme fez? Nada. Nem um centavo. Por quê? Porque quando os caras fizeram o contrato com a produtora para fazer o filme, os Beatles, sabe-se lá por quê, e também foi uma comida de bola do Brian Epstein, eles fecharam um cachê, vamos dizer assim, um cachê, uma quantia fixa. Então assim, a banda inteira recebeu uma quantia fixa para fazer o filme. E não foi colocado no contrato nenhum tipo de royalty com relação à comercialização dos filmes, não sei o que, blá, blá, blá. Então o que acontece? Os caras não ganharam um centavo de royalty por conta desse filme. Eles ganharam vamos dizer assim, uma quantia fixa, e dessa quantia fixa, 3% ficaram com os contadores dos Beatles. Que contrato absurdo os caras fizeram, né? Foi mais ou menos nessa época que tem também uma história que pouca gente sabe. Os Beatles iam fazer uma turnê pela Austrália. E o que acontece, cara? O Ringo Starr ficou doente. Teve um problema na garganta muito sério e acabou ficando doente. E o George Harrison, o John Lennon e o Paul falaram assim, cara, cancela a turnê porque a gente não vai conseguir, o Ringo tá doente. O Brian Epstein e o George Martin chegaram pros caras e falaram assim, negativo, vocês vão fazer essa turnê, cara, a gente vai botar um batera de reserva para substituir o Ringo Starr. Os três, John, Paul e George, ficaram simplesmente estarrecidos. Eles falaram, mas de jeito nenhum que a gente vai fazer uma turnê nessa altura do campeonato, nessa altura de sucesso avassalador, que inclusive a banda já tinha na Austrália, tanto que inclusive todo mundo sabe que tem inclusive imagens disso em documentários. Eles foram para lá, foram recebidos, tinha uma multidão absurda esperando os caras no aeroporto. E os caras falaram, mas de jeito nenhum que a gente vai. Cara, e eles passaram mais ou menos uns 4, 5 dias tendo reuniões sucessivas, George Martin, Brian Epstein e os três integrantes, para convencer os caras a levar um substituto pelo menos para fazer alguns shows nessa turnê australiana. E eles escolheram um cara, aliás, eles escolheram não, Brian Epstein e o George Martin escolheram um amigo deles para substituir, que era um baterista chamado Jimmy Nicol. Acredite, nos estúdios da Abbey Road, os caras fizeram ensaios, foram obrigados a ensaiar com o Jimmy Nicol para fazer essa turnê. E todo mundo pé da vida. Foram muito contrariados para lá. O Ringo Starr, então, ficou, mas assim, decepcionadíssimo. Não só com os caras da banda, mas também com o George Martin, que já tinha aquele problema da substituição. Isso inclusive agravou bastante assim a relação um pouco amistosa que o Ringo tinha com o George Martin. O Ringo Starr ficou decepcionadíssimo e falou, pô, vocês vão fazer uma turnê sem a minha presença? E aí, o que acontece? Embarcaram para a Austrália, fizeram alguns shows lá. Por incrível que pareça, o Jimmy Nicol se saiu bem, né? Tem alguns piratas dessa época assim que mostram que o cara segurou a onda lá. Não era, evidentemente, o Ringo Starr, mas cumpriu o papel dele. E aí, quando o Ringo melhorou, ele foi para a Austrália e completou a turnê.
Ele chegou a completar a turnê. Mas assim, pelo menos uns 4, 5 shows quem fez ali foi o Jimmy Nicol. Eu vou tentar colocar, eu vou ver se eu acho aqui, também colocar aqui nos links, imagens dessa época, assim, dos caras tocando com o Jimmy Nicol. Eu vou ver se eu encontro isso e eu coloco aqui pra vocês. Tem uma outra história que pouca gente sabe. Toda vez que você assiste algum vídeo dos Beatles tocando ao vivo, você vai reparar que o Ringo Starr raramente, assim, em quase nenhum momento, ele faz algum tipo de virada, né? E aí fala, pô, o cara era ruim, não sei o que, blá blá blá. Cascata. Primeiro que o Ringo Starr era um batera sensacional e foi o batera que definiu a linguagem da bateria no rock. Meu amigão, foi um dos primeiros caras a tocar rock com o chimbal aberto. Porque todo baterista, quando ia tocar rock ou ia tocar pop, tocava com o chimbal fechadinho, que não era para fazer barulho. Cara, o Ringo não, cara. O Ringo ele tocava com o chimbal aberto, fazendo aquela barulheira, e era simplesmente sensacional. Essa foi apenas uma das importâncias inacreditáveis do estilo do Ringo Starr para a música moderna. E ele, inclusive, é um cara criticado até hoje injustamente. Pelo contrário, o som dos Beatles não seria o que a gente conhece se não fosse pelo Ringo. E então, voltando um pouco ao assunto, então você repara que ele não fazia virada. Mas por que ele não fazia virada? Porque na época, os shows não tinham o que a gente tem hoje, que são aqueles retornos. Eram os amplificadores voltados para a plateia com os microfones. Só. Mais nada. Não tinha PA. Era o som dos amplificadores. Então o que acontece? Ninguém se ouvia. Aliás, esse foi um dos motivos pelos quais os Beatles pararam de excursionar. Mas isso é uma outra história que eu vou contar, evidentemente, num novo capítulo do Aposto que Você Não Sabe com os Beatles. Porque são tantas histórias que não dá para colocar num vídeo só, senão o vídeo vai ficar com 8 horas de duração. Então, por isso que o Ringo não fazia virada. Por quê? Ele ficava tentando prestar atenção no que estava acontecendo, né, pela movimentação, e ele não se arriscava a fazer algum tipo de virada que de repente pudesse atravessar o som da banda. E a banda errava muito ao vivo por causa disso, porque ninguém se ouvia. Era uma gritaria tão infernal que não dava para ter certeza. Aliás, tem uma história muito curiosa, que não é uma lenda. Certa vez os Beatles fizeram um daqueles shows em estádio, e ali a coisa piorava muito, né, porque era uma gritaria ensurdecedora e tal. E aí, quando acabou o show, os caras estavam voltando pro hotel, o George Harrison virou pro Ringo Starr e falou assim, cara, muito legal aquele negócio que você fez na música tal. E aí o Ringo Starr virou pro George e falou assim, cara, a gente tocou essa música no show? Essa história é verdadeira. E dá a real dimensão do quão difícil era pros caras fazerem shows com aquela gritaria simplesmente demoníaca, infernal, daquelas meninas gritando o tempo todo, aquele barulho agudo, que a gente inclusive ouve nas gravações dos Beatles ao vivo naqueles tempos. Aí, meu amigo e minha amiga, você evidentemente sabe daquele famoso encontro dos Beatles com o Bob Dylan num hotel em Nova York. Uma espécie de mini festa que estava rolando lá, que os caras ficaram fumando maconha, não sei o que. Aliás, foi o Bob Dylan que apresentou a maconha para os caras dos Beatles e sabe de toda essa história. O que você não sabe é o quanto esse encontro foi determinante para que o som dos Beatles começasse a mudar. E, de uma certa forma, mudasse também toda a cara da música pop a partir daqueles tempos. A gente nota essa influência porque os caras dos Beatles já conheciam o Bob Dylan. Mas quando eles tomaram esse contato mais íntimo, vamos dizer assim, mais próximo, essa experiência de conversar com o Bob Dylan, de fumar maconha junto, não sei o que, bababá, isso mexeu com a cabeça de todos os integrantes da banda. E a gente começa a perceber isso a partir desse disco aqui, que é igualmente maravilhoso, que é o Beatles for Sale, de 1964. Por quê? Porque a gente já começa a sacar que tem algumas músicas aqui que você ouve e você fala, cara, isso certamente foi influenciado pelos Beatles. Como uma delas, por exemplo, é I'm a Loser, que é a segunda música desse disco. E a outra é essa aqui, ó, I Don't Want to Spoil the Party,
Eu vou até colocar os links dessas duas canções aqui embaixo e você vai perceber nitidamente que ambas foram muito influenciadas pelo Bob Dylan. Uma história que pouca gente sabe, que grande parte das músicas dos Beatles começava pelo título. Incrível isso, né? Muitas vezes os caras não tinham ideia, surgiu uma frase muito boa e os caras começavam a compor a partir do título da música. E teve uma ocasião, e isso evidentemente era muito comum, né? O Paul e o John, eles compunham juntos. E normalmente o Paul, ele pegava o carro dele, ia para casa do John Lennon e lá eles ficavam compondo. Só que teve um dia em que o carro do Paul foi pro mecânico e ele acabou pegando um táxi para ir para casa do John Lennon, né? E aí lá tava ele lá, o taxista, e o Paul lá, muito simpático, né? Começou a puxar conversa com o motorista, o taxista. E ele perguntou assim: e aí, meu, você tá trabalhando muito, não sei o que, papapá. E o taxista respondeu pro Paul McCartney: cara, eu tô trabalhando muito. Eu tô trabalhando 8 dias por semana. Ou seja, 8 days a week. O Paul, ele ficou tão maravilhado com essa frase, 8 days a week, que assim que ele chegou na casa do John Lennon, ele falou: meu, vamos compor uma música porque eu já tenho o título dela, 8 days a week. E aí o John Lennon gostou também da frase e começou já a rascunhar os versos dela. E aí saiu essa música que é simplesmente espetacular. Antes de eu continuar com essa série de fatos sensacionais que você não conhece, presta atenção nessa mensagem que eu tenho para você que é pai e mãe e está absolutamente aterrorizado com a poluição plástica que existe no mundo que a gente vive. Presta atenção. Parece incrível, mas em pleno século XXI ainda temos que conscientizar as pessoas a respeito da maneira completamente errada que o plástico está sendo descartado na natureza justamente por essas mesmas pessoas. E não me venha com esse papo de que você respeita coleta seletiva, porque ninguém faz isso. Eu aposto que você na sua casa não segue nada desse tipo de procedimento. Vai enganar outra pessoa. É por essas e outras que a ONG Ambientalizando tem o meu total apoio e deve ter o seu também. Uma outra história que pouquíssima gente conhece, nem mesmo os guitarristas sabem disso, é que um dos compactos dos Beatles, chamado I Feel Fine, né, que está aqui também no Past Masters, foi a primeira gravação de um feedback de guitarra. Feedback, para quem não sabe, é quando você segura a guitarra, as cordas na frente do amplificador e começa a dar aquele ruído, sabe? Que vai, é uma espécie de ruído, uma frequência que vai crescendo, crescendo, crescendo e ela só termina quando você afasta a guitarra da frente do alto-falante do amplificador. E aconteceu isso acidentalmente quando eles estavam gravando I Feel Fine e o John Lennon achou tão legal que ele falou: cara, vamos manter esse feedback aqui. Então I Feel Fine é a primeira canção que tem um feedback gravado nela. Aí depois veio o Jimi Hendrix usando isso à torto e à direito, mas assim, a primeira vez que um feedback aparece numa canção gravada foi em I Feel Fine. Agora há pouco eu falei da grande influência do Bob Dylan, né, em algumas canções do Beatles for Sale. Essa influência aumentou ainda mais quando os caras gravaram a trilha sonora do Help dos Beatles, né? Aqui você percebe mais nitidamente o quanto esse encontro com o Bob Dylan afetou os caras da banda. Tanto que aqui tem uma canção que é talvez o exemplo mais explícito dessa influência que o Bob Dylan teve nos Beatles, que é essa música aqui, ó, You Got to Hide Your Love Away. Essa música é quase um plágio de alguma canção do Bob Dylan. Você consegue inclusive fechar os olhos e imaginar o Bob Dylan cantando essa música. E realmente foi uma influência muito, muito grande. Uma outra curiosidade aqui dessa época é que o filme não iria se chamar Help. De jeito nenhum. Sabe qual seria o nome do filme? Tomorrow Never Knows. Que era uma expressão que o Ringo usava o tempo todo. Até assim, aos
44 minutos do segundo tempo da elaboração do que seria o disco e o filme, o título seria Tomorrow Never Knows, título do filme. Mas aí eles acabaram mudando, eles compuseram Help, que era uma música tão legal que os caras falaram, não, peraí, o Help tem mais a ver com o roteiro do filme, vão batizar dessa forma. Essa é uma história que pouca gente conhece. E, evidentemente, que Tomorrow Never Knows depois se transformou, foi o título de uma das músicas mais fantásticas dos Beatles que eles gravaram naquele disco Revolver, que é isso aqui, ó. Cadê? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Cadê o Revolver? Depois eles gravaram aqui. Ah, peraí, tem uma história também boa a respeito de Yesterday, né? Que tá nesse disco aqui, que tá no Help. Evidentemente que todo mundo sabe que essa música, né? Quem estudou um pouquinho a história dos Beatles sabe que, na verdade, o título meio de brincadeira que ficou durante muito tempo era Scrambled Eggs, que era ovos mexidos, né? Que era uma brincadeira que o Paul McCartney tinha feito até ele conseguir fazer a letra. Então era Scrambled Eggs, não sei o que, blá blá blá. E aí, quando se transformou em Yesterday, o Paul McCartney, numa das sessões de estúdio lá na Abbey Road, ele mostrou a música para os caras no violão, já com a letra. E aí, quando ele terminou de tocar, ele falou, bom, e aí, pessoal, vamos tocar junto essa música para ver como ela funciona? E aí, uma história que pouquíssima gente sabe. Estavam os quatro, mais o produtor George Martin, e o Ringo Starr chegou e falou assim, meu, não tem como eu colocar bateria nessa música. Não tem como. Eu não vou colocar nada. O George Harrison falou assim, meu, eu também não faço ideia de como que eu poderia contribuir para essa música. Eu também não vou colocar minha guitarra. E o John Lennon chegou e falou assim, cara, a música tá pronta. Não tem. Se eu colocar uma guitarra aqui, eu colocar um outro violão aqui junto com você, eu não vou acrescentar absolutamente nada. Não dá nem para eu cantar junto essa música com você. Então assim, toca sozinho. É isso que pouca gente sabe, meu amigo, minha amiga. Todo mundo acha que Yesterday foi uma música que o Paul McCartney bateu o pé para ele fazer sozinho. Cascata. Os caras da banda foram os que mais incentivaram o Paul McCartney a gravar essa música sozinho. E ainda o George Martin chegou e falou assim, ó, tudo bem, vocês não querem colocar os seus instrumentos? Eu posso colocar um arranjo de cordas nessa música, você tá entendendo? E aí o Paul McCartney foi contra, ele falou, não, pelo amor de Deus, não vai colocar algum tipo de arranjo de cordas, tipo daqueles maestros cafonas, tipo Mantovani, Ray Conniff, pelo amor de Deus. Aí o George Martin falou, não, eu vou trazer um quarteto de cordas aqui, como se fosse uma mini orquestra aqui para gravar junto com você. E aí saiu a versão que Yesterday, que todo mundo conhece. Mas assim, ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensa, os próprios caras dos Beatles é que resolveram não acrescentar os seus instrumentos e transformar essa música quase como uma canção solo do Paul McCartney. Na verdade era mesmo uma canção solo. E aí depois desse sucesso estrondoso, né, aquela coisa toda, veio o que a gente chama do disco maconheiro dos Beatles. Você não sabia disso, né? Pois é, tem 2 discos na carreira dos Beatles que recebem esse tipo de denominação dos fãs mais fanáticos, daqueles dos mais estudiosos a respeito da carreira dos Beatles. O Rubber Soul, que é o que a gente chama de disco maconheiro dos Beatles, né? Porque eles estavam realmente numa trip. E tem o Revolver, que é o disco do ácido. Foram 2 substâncias que estiveram sempre presentes durante as gravações e durante as composições dessas canções aqui. No caso específico do Rubber Soul, pouca gente sabe, mas tem uma música aqui chamada What Goes On, que inclusive ela foi... é o Ringo que canta essa música. Pouca gente sabe que essa música aqui, que não é lá grande coisa, né? Uma canção razoável, era uma canção da época dos Quarrymen, aquele grupo pré-Beatles, pré-temporadas em Hamburgo, que tinha o John Lennon com o Paul McCartney. Eles reaproveitaram uma música daquela época e
refizeram um pouco o arranjo para deixar confortável para o Ringo Starr cantar. E já que eu estou falando desse disco aqui, tem uma outra história também muito interessante que pouca gente sabe. Tem uma música aqui chamada Wait, que na verdade foi uma música recusada para ser incluída no Help. Eles compuseram essa música foi rejeitada, eles deixaram de lado, e aí todo mundo fumando aquela maconha, não sei o que, blá, 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 eles resolveram, não, vamos tentar recuperar aquela música que a gente deixou para trás, que era Wait, e eles reformularam a música e incluíram aqui no Rubber Soul. É engraçado, eu lembrei de uma história, agora meio interessante, não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui do Rubber Soul, mas é uma história que de uma certa forma mostra o quanto o mundo é pequeno. Isso é uma coisa que pouquíssima gente sabe. Foi mais ou menos nessa época que o Paul casou com a Jane Asher, né? Foi a primeira mulher do Paul. E a Jane Asher era a filha de uma antiga professora de música do George Martin. Pois é. E essa professora também era mãe do Peter Asher, o irmão da Jane, que fazia parte daquele duo muito famoso na Inglaterra, o Peter and Gordon, que 2 anos antes do Paul McCartney se casar com a Jane Asher, a dupla recebeu de presente do John Lennon e do Paul McCartney uma música que eles não iriam aproveitar, uma música chamada World Without Love, que acabou sendo um grande sucesso da dupla Peter e Gordon. E isso numa época em que o Paul McCartney não tinha ainda conhecido a Jane Asher. Mundo pequeno esse, né? E o mais incrível é que pouca gente sabe disso, mas essa música do Peter and Gordon, a World Without Love, que foi dada de presente pelo Lennon e Paul McCartney, quando foi lançada nos Estados Unidos, cara, arrebentou. Ela vendeu mais de 1 milhão de cópias só nos Estados Unidos, cara. Olha que coisa incrível. Ah, peraí, tem uma história muito boa aqui também, da Drive My Car. Isso pouquíssima gente sabe. Sabe a linha de baixo de Drive My Car? Que é uma linha de baixo sensacional, né? Sabe quem fez essa linha? George Harrison. Porque na época ele estava ouvindo muito o cantor Otis Redding, que era um cantor de soul maravilhoso, e ele estava simplesmente viciado numa música chamada Respect. Se você eu vou até depois colocar aqui embaixo o link para você comparar. As duas linhas de baixo, tanto de Respect quanto de Drive My Car, são muito parecidas. E vou falar uma coisa para você. Sabe quem gravou esse baixo? George Harrison. Meu amigo, não foi Paul McCartney não. Quem gravou a linha de baixo de Drive My Car foi o George Harrison. Isso pouquíssimos Beatlemaníacos sabem. Foi também mais ou menos nessa época, um pouquinho antes também deles começarem a gravar esse disco aqui, ó, o Revolver, que os Beatles começaram a dar uma pirada tão grande com a maconha e com o ácido, que eles entraram numa vibe de colocar uns instrumentos esquisitos nas músicas dos Beatles. E esses instrumentos estranhos, se você tiver a imagem do Abbey Road na tua cabeça, você vai lembrar que tem o estúdio, né? Aí tem aquela escada, né, na lateral do estúdio que sobe para a sala de controle de som. Você está visualizando isso? Legal. Do lado dessa escada ficava um armário, e dentro desse armário ficavam vários instrumentos, alguns deles assim muito estranhos. Tinha lá dentro órgão Hammond, tinha umas pianolas, tinha celesta, tinha harpa, tinha um monte de instrumentos estranhos. E aí os Beatles começaram com aquela coisa de maconha, aquela coisa de ácido, aquela coisa, eles começaram a dar umas piradas assim, falavam, cara, vamos colocar uns instrumentos estranhos aqui, vamos dar uma zoada, vamos dizer assim. Inclusive, tem uma música dos Beatles chamada Don't Bother Me, que tem uns barulhos estranhos, que são exatamente esse tipo de coisa. A gente começa a perceber isso em algumas músicas aqui do Rubber Soul e do Revolver, assim. E, inclusive,
nesse armário tinha uma cítara meio vagabunda que o George Harrison tinha comprado antes de começar a fazer as aulas com o Ravi Shankar. E tanto isso é verdade que foi exatamente essa cítara meio vagabunda que o George Harrison colocou em Norwegian Wood, aqui que a gente ouve aqui, que é a segunda faixa do Rubber Soul. Ah, tem uma história muito boa a respeito da capa do Yesterday and Today. Você sabe, evidentemente, quem acompanha a carreira dos Beatles sabe que teve um disco da banda que teve uma capa que foi censurada, que é essa aqui, ó. Yesterday and Today era um disco que seria lançado nos Estados Unidos. E você sabe que os lançamentos nos Estados Unidos eram bem diferentes dos lançamentos ingleses, né? Eram discos, inclusive, com outras capas aqui. Eu vou até mostrar aqui para vocês, eu tenho algumas aqui, ó. Olha só, todas essas capas aqui, ó, são de discos exclusivamente para o mercado americano. Olha só como é a capa do Hard Day's Night, olha, completamente diferente, tá vendo? O Second Album, tá vendo? Não só as capas eram diferentes, como o repertório, né? Aqui o repertório do primeiro disco, olha só, que doideira, com outra capa. E outra relação de músicas, tá vendo? Estou mostrando aqui para vocês. Olha a capa do Help, como era completamente diferente no mercado americano, né? Essas edições são a partir do Rubber Soul, eles começaram a ser iguais, assim, mas antes eram bem diferentes. Deixa eu guardar aqui. Isso. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, esse disco ia ser lançado nos Estados Unidos, Yesterday and Today, com essa capa bem grotesca para os padrões da época. Mas evidentemente, quem sabia do humor negro, que sempre foi um elemento constante dentro dos Beatles, sabia que eles fariam isso aqui numa boa. Quem foi meio contra essa capa foi o Ringo e o George Harrison. Eles não curtiram muito essa ideia, mas enfim, resolveram fazer. Chegaram a prensar nos Estados Unidos mais ou menos umas 10 ou 15 mil cópias desse disco aqui. Só que nesse ínterim, o pessoal na Inglaterra falou assim: cara, você tem certeza que vocês precisam fazer isso, lançar no mercado americano uma capa meio grotesca como essa? A banda, evidentemente, que bateu o pé para que isso fosse feito, para que fosse mantida a capa. A banda não, né? Porque o George e o Ringo não queriam tanto, mas quem bateu o pé para que a capa fosse lançada dessa forma foi o Paul McCartney e o John Lennon. Só que o que acontece, cara? A EMI falou assim: não, pera, pode parar, não vamos lançar essa capa de jeito nenhum. E aí o que eles fizeram? Tinham acho que umas 15 ou 20 mil cópias prensadas desse disco, prontas para ir para as lojas. O que é que os caras fizeram? Cara, não vamos reprensar 20 mil capas novamente. Então o que a EMI mandou para os Estados Unidos? Uma capa alternativa, que é essa aqui, ó. E a fábrica colou a capa nova em cima dos discos, correto? Colou. E assim os discos foram lançados no mercado. Essa primeira prensagem foi lançada no mercado americano. Não se sabe como, até hoje, alguém percebeu que havia uma capa por baixo dessa aqui. O que a pessoa fez, cara? A pessoa, com o vapor de uma chaleira, ela conseguiu descolar a capa e surgiu a capa proibida. Isso virou uma febre tamanha entre os Beatlemaníacos americanos, que todo mundo saiu à caça desses discos. Por isso que hoje as edições originais do LP Yesterday and Today, com essa capa aqui, valem uma fortuna. Algo em torno assim de 20 mil dólares o LP. Com a capa original. A edição original deve estar em torno de uns 20 mil dólares,
por aí, se não estiver mais. Então existe essa história sensacional da capa do Yesterday and Today colada em cima da capa proibida. Isso você não sabia. Lembra que eu comentei com vocês que enquanto o Rubber Soul foi o disco da maconha, o Revolver foi o disco do ácido? Pois é, tem uma curiosidade a respeito desse disco aqui que também muito pouca gente sabe. Há uma canção, que inclusive é a canção que abre o disco, que é a maravilhosa Taxman, do George Harrison, que tem um solo de guitarra que, na verdade, não é do George Harrison. É do Paul McCartney. Lembra que eu comentei que o Paul McCartney, na verdade, era um guitarrista? Ele se transformou num baixista por força das circunstâncias, mas ele era um guitarrista. Pois é, o solo de guitarra de Taxman é do Paul McCartney. Inclusive, o Paul McCartney voltou a fazer a mesma coisa quando no Sgt. Pepper's eles gravaram a Good Morning, Good Morning. Também o solo de guitarra é do Paul McCartney. Tem mais uma coisa que você não sabe. O Paul McCartney também era baterista. E na canção Dear Prudence, que está aqui nesse maravilhoso disco aqui, ó, que é o álbum branco, é ele quem toca a bateria. Pois é. Pouca gente sabe, mas o Ringo Starr tinha saído da banda nessa época. Ele não estava afim, parou de ir no estúdio. E quem gravou a bateria em Dear Prudence foi o Paul McCartney. É o que você ouve na canção. É óbvio que eu não vou contar alguma história aqui que seja algum tipo de novidade para vocês a respeito do Sgt. Pepper dos Beatles, que é o disco talvez mais estudado da história da música contemporânea, né? Um clássico indiscutível, né? Mas uma coisa que você talvez não saiba é que tinham dois personagens nessa capa que foram retirados e a capa depois foi remontada. Uma era o Gandhi. O Gandhi estava na capa do Sgt. Pepper's. Só que o que acontece? Eles foram retirados porque a EMI ficou com muito receio de que isso prejudicasse as vendas na Índia. Porque o Gandhi não era muito bem visto pelas autoridades indianas da época, você está entendendo? Então, o que acontece? Eles acharam que isso ia causar algum tipo de problema e pediram para tirar a foto do Gandhi da capa do Sgt. Pepper's. E tinha também uma outra figura aqui também que foi retirada e o John Lennon tinha colocado e os caras resolveram retirar. Adolf Hitler. Não preciso nem explicar o porquê que a foto do cara foi retirada daqui, né? Bom, você sabe que os Beatles tinham lançado dois filmes, né? O A Hard Day's Night e o Help. Foi então que surgiu a proposta, um projeto para se fazer um terceiro filme dos Beatles. E o que quase ninguém sabe é que esse terceiro filme, esse projeto foi apresentado em 1967, mais ou menos na época do Sgt. Pepper's, ele era um projeto com duas versões. Uma era um faroeste, em que o John, o Paul, o George e o Ringo eram uns cowboys. E a outra versão desse projeto, acredite se quiser, era uma refilmagem. É inacreditável essa história, assim, pouca gente sabe essa história. Era uma refilmagem dos Três Mosqueteiros, com o Ringo Starr de D'Artagnan. Cara, você já parou para pensar no que seria uma refilmagem dos Três Mosqueteiros com os quatro e o Ringo de D'Artagnan? Ia ser um negócio absolutamente bizarro. Mas aí o que aconteceu? Aí os caras... e evidentemente que esse tipo de projeto fatalmente tem a ver com o fato de muita maconha, muito ácido aí com os caras. Mas esse projeto acabou sendo engavetado, acabou sendo ignorado, vamos dizer assim, porque eles acabaram... Isso ia dar muito trabalho, ia gerar um gasto de dinheiro e tempo que os caras não tinham, e também os caras não estavam afins, e aí eles resolveram aceitar o projeto, que era fazer um desenho
baseado no Yellow Submarine, que é aqui que acabou virando essa trilha aqui, ó. Tá vendo? Que é bem legal, que é bem bacana. Mas virou um desenho animado, que era uma coisa que os Beatles não precisavam se envolver tão intensamente quanto seria um filme. Você imaginou um Três Mosqueteiros com os Beatles de... Não dá, né? Lembra agora há pouco quando eu falei que Yesterday tinha sido gravado apenas pelo Paul McCartney e com aqueles arranjos de cordas? Pois é, isso acabou abrindo um precedente dentro dos Beatles para que os caras também gravassem as suas músicas sozinho, sem os outros integrantes. E esse precedente permitiu que o George Harrison gravasse sozinho a Within You, Without You aqui no Sgt. Pepper's, né? Gravou sozinho, acompanhado, quer dizer, gravou sozinho não, gravou sem os seus colegas de banda, né? Ele se apresentou com um grupo chamado Asia Music Circle. E, por conseguinte, isso também abriu uma outra oportunidade para que o John Lennon gravasse sozinho uma música que está aqui no álbum branco, que é a Julia, tá? Que ele gravou sozinho, apenas ele e o violão. É claro que você sabe que toda aquela confusão dos Beatles, quando o John Lennon começou a levar a Yoko nas gravações em estúdio, que era uma regra que jamais poderia ser quebrada dentro do universo dos Beatles. Eles tinham combinado isso desde o começo, que jamais as gravações dos Beatles teriam pessoas estranhas ao trabalho da banda. E o John Lennon rompeu com isso, começou a levar a Yoko nas gravações, aquela coisa toda e tal. Aí qual é o grande detalhe, meu amigo? Essa presença da Yoko nas gravações dos Beatles foi fundamental para que a gente tivesse esse disco aqui, justamente o álbum branco. Pouca gente sabe disso, que a grande responsável pela sonoridade desse disco foi a Yoko. E de uma maneira não muito, digamos assim, intencional. Porque a presença dela no estúdio causava um desconforto tão grande no clima da banda, que todo mundo resolveu sair fora e compor sozinhos. Cada um dos Beatles saiu fora do estúdio, não teve mais parceria, cada um foi compor as suas canções sozinhos, isolados, e só levavam o material nas reuniões em que se precisava discutir que tipo de repertório entraria. Então, acredite, essa é uma teoria muito maluca, mas é a realidade. A sonoridade desse disco se deve a Yoko Ono, né? Mala sem alça, estava lá, ela que acabou provocando essa separação e fez com que o disco soasse desse jeito. E o ambiente era tão ruim, quando os caras estavam gravando o disco, que o George Harrison também resolveu cair fora da banda. Cara, pouca gente sabe disso. O George Harrison caiu fora da banda por alguns dias, você tá entendendo? O cara não aguentava mais. E o John Lennon ficou tão pé da vida, e o Paul McCartney também ficou muito bravo, que como retaliação, eles tiraram do disco uma música que já tinha sido aprovada e que foi composta pelo George Harrison. Uma música chamada Not Guilty. Os caras de sacanagem falaram: você não vai estar aqui? Então nós vamos retirar essa música, a música não vai entrar no disco, não vamos nem gravar. E, acredite se quiser, existe uma gravação de Not Guilty que ninguém ouviu até hoje. Ela permanece inédita, ela nunca foi colocada em nenhuma desses relançamentos dos Beatles, nada. Ela permanece inédita até hoje. Reza a lenda de que existe um esboço dessa música, porque essa música foi composta pelo George Harrison, então ele levou a demo dele tocando. Reza uma lenda que existe uma pré-gravação dessa música com os caras dos Beatles, mas assim, isso nunca veio a público.
Meu amigo e minha amiga, são tantas histórias dos Beatles que eu vou encerrar essa primeira parte do Aposto que Você Não Sabe com a banda de Liverpool com uma história também que pouca gente conhece. Os Beatles se separaram, mas eles iriam se reunir no concerto para Bangladesh, que o George Harrison tinha organizado, que virou aquele show sensacional com um monte de convidados no Madison Square Garden, em Nova York, em 1971. Ali haveria uma reunião dos Beatles, os 4 juntos no palco, anos depois da separação. O que deu errado? O Ringo Starr apareceu, tanto que ele toca no show. O Paul McCartney recusou o convite. Ele ainda estava muito magoado com o final e estava mais preocupado com a carreira solo dele. E o John Lennon desistiu também, e o motivo pouca gente sabe. O John Lennon desistiu porque o George Harrison foi taxativo. Ele disse assim: você é muito bem-vindo no show, a tua mulher não. Ou seja, a condição para o John Lennon aparecer no concerto de Bangladesh é que ele teria que ir sozinho, sem a Yoko. E ele, naquela loucura toda, falou: de jeito nenhum, ou eu vou com ela ou eu não vou. E ele acabou não indo. Era para ter rolado uma reunião e não rolou por causa disso. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esta então foi a primeira parte do Aposto que Você Não Sabe dos Beatles. Evidentemente que existem ainda dezenas e dezenas de histórias para contar, e eu vou fazer isso daqui a um tempinho, na segunda e talvez até uma terceira parte dos Beatles, tá bom? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, e na semana que vem eu volto com mais uns vídeos bem legais aqui para vocês, tá bom? Então um abração e até lá!